Imagine um império tão vasto que os generais de Roma o tratavam como igual. Um povo que não apenas comercializava com a Índia e a China, mas que ditava o preço do ouro no mundo inteiro. Agora, responda rápido. Onde esse império ficava? Se você pensou na Europa ou na Ásia, você foi enganado pela história oficial. Estamos falando de Aksum, no coração da África. Muito antes da Europa dominar os mares, existiu uma superpotência no chifre da África que controlava as veias do comércio global. Eles tinham sua própria escrita, cunhavam moedas de ouro quando outros povos ainda trocavam galinhas por sal e, segundo a tradição, guardam até hoje o objeto mais sagrado da Bíblia. Neste vídeo, vamos revelar a história de Aksum, o império que o tempo tentou apagar, mas que provou de uma vez por todas que a África sempre foi o centro do mundo. E quando falamos de poder antigo, rotas globais e objetos sagrados, é impossível não lembrar que outras civilizações do passado também afirmavam ter recebido conhecimento vindo de algo maior, algo que moldou o destino humano desde o início. O Império de Aksum surgiu por volta do século I d.C., onde hoje estão a Etiópia e a Eritreia. Mas esqueça a imagem de um reino isolado. Aksum era a Nova York da antiguidade. Não era apenas comércio, era controle. Quem dominava Aksum dominava o fluxo do mundo conhecido. Sua posição era um golpe de mestre geográfico. Eles estavam no ponto exato onde a África encontrava o Mediterrâneo, a Arábia e a Índia. Através do porto de Adulis, eles se tornaram os porteiros do Mar Vermelho. Quer marfim? Tinha que passar por Aksum. Quer ouro puro? Aksum controlava as minas. Quer incenso e especiarias raras? Os mercadores de Aksum eram os donos das rotas. Enquanto Roma era o rosto do poder no Ocidente, Aksum era o coração pulsante que mantinha a economia do mundo antigo respirando. Eles não eram apenas participantes do comércio, eles eram os donos do jogo. Se você caminhasse pela capital de Aksum há 1700 anos, o que veria não seriam apenas mercados. Você veria os arranha-céus do passado. As estelas. São monumentos de pedra únicos, com até 30 metros de altura, esculpidos em um único bloco de granito. Como eles ergueram blocos únicos de até 160 toneladas, mais pesados que um avião comercial, erguidos sem aço, sem motores e sem guindastes. Até hoje, ninguém explica com certeza como isso foi feito. Essas torres eram a mensagem de Aksum ao mundo. Somos eternos. E o homem por trás dessa eternidade foi o rei Ezana. Ele não foi apenas um conquistador que expandiu territórios. Ele foi o visionário que mudou a alma do império. No século IV, enquanto o cristianismo ainda era motivo de guerra em outros lugares, Ezana tomou uma decisão que mudou o mapa das religiões. Ele converteu Aksum ao cristianismo. A partir desse momento, o poder em Aksum deixou de ser apenas político, passou a ser sagrado. As moedas de ouro que antes traziam símbolos pagãos, agora exibiam a cruz. Aksum se tornou um dos primeiros estados cristãos da Terra, criando uma identidade africana tão profunda que sobreviveu a séculos de invasões. Mas há algo em Aksum que vai além de moedas e pedras. Algo que atrai caçadores de relíquias e historiadores há séculos. Segundo a tradição milenar da Etiópia, a Arca da Aliança, aquela mesma que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, não desapareceu no deserto. Ela cruzou fronteiras e encontrou refúgio em Aksum. A história conta que Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, trouxe o objeto sagrado para proteger o seu povo. E aqui está a parte que arrepia. Os etíopes afirmam que ela ainda está lá. Se verdadeira ou não, essa crença moldou um povo inteiro e transformou Aksum em algo raro na história. Um império que acreditava guardar um objeto capaz de falar diretamente com o divino. Na Capela das Tábuas vive um único monge. Ele é o guardião da arca. Ele entra e nunca mais sai. Ninguém além dele pode ver o objeto, nem presidentes, nem arqueólogos. Mito ou realidade, essa crença transformou Aksum em mais do que um império comercial. Transformou-a em uma terra sagrada,
um bastião espiritual que nunca foi colonizado. Mas como um império tão poderoso desaparece? A queda de Aksum não veio de uma grande batalha, mas de um silêncio mortal. A partir do século VII, com a expansão árabe e o surgimento do Islã, as rotas comerciais do Mar Vermelho mudaram de mãos. Aksum foi sendo asfixiada. Sem o porto de Adulis, o império perdeu o acesso ao oxigênio da economia, o comércio marítimo. Eles recuaram para as montanhas. As cidades esvaziaram. O ouro parou de circular. Às vezes a história não destrói os gigantes. Ela apenas os silencia. Aksum não morreu. Ela se recolheu. Ela se transformou na fundação da Etiópia moderna, mantendo sua cultura intacta, enquanto o resto do mundo esquecia sua grandeza. A história de Aksum prova uma coisa: o esquecimento histórico não significa irrelevância. Quantas histórias grandiosas foram apagadas apenas porque não se encaixavam em uma visão eurocêntrica do mundo. Aksum nos lembra que a África não é apenas o berço da humanidade, mas foi o motor da economia e da fé por séculos. Conhecer Aksum não é apenas aprender sobre o passado, é corrigir o presente. Assim como outras civilizações antigas, Aksum nos mostra que o passado humano é muito mais complexo e poderoso do que aprendemos nos livros. Se essa história te surpreendeu, deixe seu like. Isso ajuda a levar a história de grandes impérios africanos para mais pessoas. E comente aqui embaixo: você acredita que a Arca da Aliança realmente está na Etiópia? Quero saber sua opinião. Inscreva-se no canal, porque aqui a história não tem um lado só, ela é humana. Até o próximo vídeo.